Pronto, aqui a gente tem um conteúdo que, como eu tinha comentado antes, ele é uma variação dos adjetivos possessivos, tá? Só que a gente tem uma lógica diferente no uso, tá? Vou até aqui preparar um arquivo, porque eu vou explicar usando um arquivo, certo? Usar um arquivo em branco aqui para a gente copiando alguns exemplos, tá? Quando a gente precisar. Pronto, vamos lá. Vamos só repassar as traduções. Vamos lá. Na tabela a gente tem o primeiro pronome possessivo, que é mine, tá bom? Mine a gente traduz como meu, minha, meus ou minhas. Então dá para traduzir de vários modos, tá? Esse é o mine, tá? É o primeiro que aparece aí na tabelinha. O segundo que aparece é o yours, tá? Yours a gente traduz como seu ou sua. O mine é tanto no plural quanto no singular, né? Tanto no Exato, plural quanto mine. no singular, quanto no masculino como no feminino. Mas eu Exato, sempre ele é de deixo todo no jeito. masculino. Eu sempre deixo no Isso. masculino singular, normal. Ele é de todo jeito. Esse yours tem a mesma tradução. Seu, sua. Pode ser seus ou suas. Não, é ficção, não. É seu, sua. Porque como o your ele se repete, então a gente vai guardar as traduções diferentes, tá? É porque é a mesma coisa, tá? Your e your ele se repete duas vezes. Mas vamos deixar essa primeira tradução, coloque só seu ou sua. A gente tem o his, tá? Que a gente traduz como dele, Ele. né? Exato. Dele. A gente tem hers, que a tradução era dela. A gente tem ours, com S, que no caso nós traduzimos como nosso, nossa, nossos ou nossas. Muita coisa. Né? Ele significa tanto, de novo, é o mesmo caso do mine. Ele é tanto para plural como para singular e tanto masculino como feminino. A gente tem o yours, que se repete. Esse é o it. Oi? E o it? Esse é O o it. Pulei? it. Ah, foi verdade, pulei. Foi. É a mesma coisa. É dele ou dela, só que vocês sabem que é para coisas e animais. Mas é isso, deles ou delas. É um pronome neutro, como a gente chama. Então, por exemplo, tem o yours, que agora sim, o yours no plural, que é seus ou suas. E o último que sobrou pra gente era theirs, tá bem? Que a gente traduz como deles ou delas. Exatamente a mesma tradução. Então, como é que eu sei, professor? Como é que eu sei a diferença desse daí? Uma pergunta, professor, rapidinho. Então, Oi. o mine ele pode ser meu, meus, minha, minhas. Mas por que o Isso. yours, que é seu? Ah, lembrei, porque tem o yours, que é seu. Se não tem Exato. o yours, que também é seu, Isso. Eu ia colocar os dois juntos, mas ia confundir, porque o your ele se repete. Tecnicamente, é a mesma palavra. A gente coloca em tabelinha se repetindo, só pra gente ficar melhor de olhar, mas é como se na cabeça deles, tanto faz, é uma coisa só, entendeu? É porque a gente que diferencia pra gente entender melhor, tá bom? Mas foi por isso que eu decidi colocar só seu, sua ali, pra tentar não Porque o nosso confundir. nível não é igual deles. Isso, é como a nossa noção de gramática não é exatamente igual a deles, então fica conflitando a nossa noção. Então vamos lá. Agora sim. Quando é que eu sei que eu uso esse e quando eu uso o outro? Eu vou aqui apresentar uma tela, tá? Para me colocando exemplos. O que foi que a gente aprendeu no... Vocês estão vendo a tela? Ou tem que apresentar? Então não, deixa eu colocar aqui para apresentar. Pronto, estão vendo agora? Tamo. Tô vendo só uma tela em branco. É isso mesmo. Então, professor, nós vimos que os adjetivos possessivos, eles são utilizados para dizer que aquilo, por exemplo, é meu ou é seu, ou é deles também. Exato. Exato. A função, tanto dos adjetivos possessivos como dos pronomes possessivos, é indicar posse, tá? Essa é a função dele. A gente começou estudando o my, por exemplo. Inclusive, esse foi um exemplo que eu dei para vocês na aula passada. My house is green, que a gente traduziu como minha casa Minha casa é verde. Bem simples. Agora, se eu quisesse dizer o seguinte, a casa verde, eu vou colocar primeiro em português, tá bom? E depois eu coloco em inglês. A casa verde The house, é minha. house green is mine. The greenhouse is mine.
Ah, professor, peraí, então quer dizer que Acknowledge deixa eu my. ver. Já Vou chegar lá, deixa- cara. Você nem falou direito, mas eu já estou criando teoria. Então Is quer my. dizer que os Tudo bem, tudo pronomes, bem. professor, os pronomes possessivos, os pronomes, eles são utilizados no fim de frases, é isso? Mais ou menos, quase acertou em cheio, mas tem a ver. Mas foi quase certeiro, tá? Detalhe, a regra mesmo diz o seguinte, inclusive essa regra, ela tá no livro, tá? Vamos ler no livro. Eu vou dando exemplo aqui e a gente vai ler no livro, tá? Na página 54, abaixo de possessive pronouns, tem em negrito, entre aspas, escrito o seguinte: not followed by a noun. Ou seja, não seguido por um nome. Esse noun em inglês é o que a gente chama de substantivo, tá? Em inglês, noun é substantivo. Não é substantivo. José, é a 54. 54. Por que a gente usava mais? Aquele primeiro que a gente estudou, que são os adjetivos possessivos, a gente usa quando eles estão próximos de um nome. Por exemplo, my house is green. Como aqui casa é um substantivo, a gente sabe que casa é um substantivo. Como a palavra my, minha, né, meu, minha, está próximo de um substantivo, a gente usa my. A diferença é simplesmente essa. Aqueles que a gente estudou, a gente usava sempre perto de um substantivo, sempre ao lado, né, coladinho de um substantivo. Esses pronomes possessivos, a gente usa nos outros casos, quando ele não está colado no substantivo, certo? It's page 54. E detalhe, é por isso, Taiman, agora tem um pouquinho a ver com o que você pensou, faz sentido. Na maioria das vezes, esses pronomes possessivos aparecem no final da frase. Na maioria das vezes. Mas isso não é uma regra, tá? A gente pode até encontrar algumas questões aqui no livro, quando a gente for respondendo, que às vezes você pode encontrar ele no meio de uma frase, tá? Mas a regra mesmo é a seguinte: os adjetivos possessivos estão do lado de algum substantivo. Esses aqui, pronomes possessivos, eles não são seguidos de um substantivo. Simplesmente, certo? Por exemplo, Então esse quer dizer minha. que isso aqui, por exemplo, eles não podem estar ao lado de um substantivo, hein? Como exemplo Exato. aqui, a house é o substantivo, casa, aliás, e mine que é minha. Aí tem isso separando os dois. Aí por isso Exato, que eles faz não estão juntinhos. Exato, eles estão separados. Então eles não estão seguidos um do outro. Então essa é a lógica mesmo, tá? Então é super fácil, cara. Quando você para pensar assim, eu posso até dar mais exemplos, tá? Usando os dois. Vamos usar, por exemplo, a frase seguinte. Vou colocar em português, depois a gente faz no inglês. Vamos colocar outro pronome, né? O é bravo. O cachorro dela é bravo. Nessa frase, o cachorro dela é bravo. Pode falar? Como é? O cachorro dela é bravo. Her dog A gente is observa. brave. Cadê o possessivo? Tá aqui, dela, certo? É esse daqui o possessivo. Aí você observa se ele está próximo do substantivo ou não. Está próximo do substantivo, que é cachorro? Tá. Então, em inglês, ele Tá. vai ser o Aí seria adjetivo tipo, possessivo. com licença, Isso. professor. Aí The seria dog. tipo, the Nossa, hair, aí seria, em professor. relação a pronome possessivo, seria tipo, the mad dog, the angry dog is hair. Seria assim? E, porque vamos por partes, tá? Professor. Essa frase aqui, um instante, tá? O Caio. Essa frase aqui que eu traduzi, eu tomei como base essa daqui, tá? Em que a gente encontra o possessivo, que é esse dela, que está ao lado de cachorro. Como ele está ao lado de um nome, de um substantivo, a gente usa o adjetivo possessivo que era her. Aqui eu ia dar um exemplo, porque você se antecipou, mas eu ia dar um exemplo de como esse her aparece no final. A seguinte frase. O cachorro bravo. Her O dog cachorro is brave. bravo é. O cachorro bravo é dela. Pronto, o que a gente encontra aqui, tá? Mas a gente encontra o possessivo, que é dela, né, que indica posse, e ele está distante do substantivo. Então, nesse caso, em inglês, como eles estão distantes, a gente vai usar o hers, certo? Então, ficar assim, ó. Her dog is angry. The angry dog is hers. Entendeu, Time? Por que eu usei hers aqui? Porque esse possessivo está distante do nome. Ele está separado do nome. Certo? Mas a tradução, no caso, é a mesma. Ok. Professor,
Eu me lembrei agora da fala de um personagem que me lembrou que ele utiliza isso. Eu até achei estranho quando eu vi, aí agora faz sentido, que é Your soul is mine, que seria sua alma é minha. Exato. Inclusive, a gente pode até analisar essa frase. Vamos analisar ela. Boa, tá. Your soul. Isso aí o professor vai botar no Classroom, né? Sim, posso colocar, tá? Talvez acrescente algumas definições para ficar tudo certinho. Então, your soul is mine, tá? A gente traduz a sua alma, né? Sua alma é minha, tá? Aqui a gente tem um exemplo muito bom dos dois possessivos sendo utilizados. A gente tem esse daqui, que é o pronome, que é o adjetivo possessivo. Por que eu usei your e não yours, por exemplo? Por quê? Porque ele está do lado de um substantivo, que é soul, que é alma, é um substantivo. E por que esse meu aqui, que é o segundo? Por que ele ficou mine? Porque ele está distante do substantivo. Super simples, né? Faz todo sentido. Isso em inglês, no começo, quando a gente está estudando português, pode dar um pouquinho de confusão, porque para a gente, não importa se está no começo ou se está no final da frase, se tá acompanhado de um substantivo, ou então se está depois de um substantivo, para a gente não importa, vai ser sempre meu, minha, seu, sua, dele, dela. A gente não muda a palavra. Só em inglês que a gente tem essa diferença, tá? Então você tem que ter sempre em mente. Você vai usar aquela tabelinha do capítulo passado perto de um substantivo. E essa tabelinha desse capítulo, que é dos pronomes possessivos, no resto dos casos, né? Vou dizer assim, né? Pro resto. Certo? Ficou claro essa ideia do contexto do uso desses dois tipos de possessivos? Eu não entendi, professor. Os pronomes possessivos não ficam próximos do substantivo. E muitas vezes ele pode estar no final ou na metade da frase, é isso? Pronto. Maiane, desculpa, não te ouvi, Maiane. Como é que é? Você entendeu ou não entendeu? Eu não entendi muito bem. Pronto, eu explico de novo, tá? Vou explicar de outro jeito. Eu vou até aqui colocar, relembrar, porque assim, a gente tem que relembrar um pouquinho do que a gente estudou no capítulo passado, tá? Eu vou colocar aqui assim, ó. Quais eram os nossos adjetivos possessivos? Vamos lá, vocês vão me ajudando. My, your, quero outro. her, Vou colocar his primeiro. His, her, its, que mais? our, your, de novo, né? Vamos repetir. E their. Pronto. E vamos colocar aqui ao lado as traduções, tá? Pra gente entender. Esse my é meu. Vamos colocar só meu ou minha. Vocês sabem que pode ter plural, pode ter também, mas vou colocar só dois para não ficar muito grande, tá bom? Mas vocês sabem. O your é seu ou sua. Seu ou sua. Esse his a gente traduziu como dele. Esse her a gente traduziu como dela. It's dele ou dela, como pronome neutro, dele, barra dela. O our a gente traduziu como nosso, e com suas devidas variações, é nosso, nossas, e por aí vai, tá? Tudo bem, ô Clara? Tá certo. Tudo bem, Clara. Tranquilo, tá bom? E esse aqui ficou seus ou suas. Ou suas. E o outro é delas ou deles? Deles ou delas, tá? Eu vou copiar eles, porque vai ser útil pra gente ficar olhando aqui pra essa tela, tá bom? Eu vou colocar um tracinho aqui. Pronto. E aqui a gente tem a outra versão dele, que é a versão em pronome possessivo. Que no caso, esse meu vai ficar mine, assim. Esse seu e sua vai ficar your. Yours, desculpa com S. Esse dele, ele vai ficar do mesmo jeito, né? Ele não vai mudar. Esse her, ele vai mudar, ele vai ganhar um Szinho. Assim. Esse daqui também vai ficar do mesmo jeito, né? Ele não muda. Vai ficar it's mesmo. Não muda nada. Esse daqui vai ganhar um S também. Vai ficar assim, ours. Esse daqui também vai ganhar um S. Tá? Eu vou copiar aqui só para a gente usar. E a tradução? Eu estou colocando a tradução no meio para você saber que a tradução é a mesma, tá? Eles compartilham a mesma tradução. E o there vai ganhar um S. Professor, então quer dizer, em vez de my, ele se torna mine e os outros se acrescenta um S. Só isso. Só isso é a mesma coisa. Pronto, então vamos lá, Maiane. Como é que eu sei que eu uso essa primeira parte aqui, ó? Essa primeira parte da tabela. Como é que eu sei que eu vou usar mine em vez de mine? Muito simples.
Se eu tenho aqui, eu vou colocar uma frase em português, tá bom? Vamos colocar assim. Aqui embaixo. Vou colocar aqui. Meu violão é velho, por exemplo. Meu violão é velho. Eu tô digitando horrível, cara. Dá pra perceber, né? Meu violão é velho. É o teclado, pessoal. Meu Deus, professor. É o teclado. Tá a palavra teclado na cabeça. É velho. Tá Verdade. escrevendo errado que eu boto a culpa no teclado, né, professor? Não. É porque eu percebi que eu tô digitando as letras. As letras eu tô errando o alvo. Eu não sabe escrever, Pronto. né? Ô, Maiane. Professor, Oi. na minha opinião, esses nomezinhos vermelhos que aparecem, essas letras vermelhas que aparecem embaixo, falando que tá errado, na minha opinião, dava para mudar o idioma do teclado para português, para inglês. Aí, É porque eu nunca percebi, eu nunca precisei fazer isso, porque pra mim, tanto faz, não tem diferença não, tá? Mas vamos lá, Maiane. Tá acostumada a escrever em inglês. Eu também acostumei. Ô, Maiane, aqui a gente tem essa seguinte frase, eu tenho um possessivo, né, que é esse meu. Ele é possessivo porque ele indica posse. Aí aqui você entra no dilema. Eu uso my ou eu uso mine? Qual dos dois escolher? Detalhe, os dois têm a mesma tradução. Os dois significam meu, minha. Aí vem o dilema, né? Qual eu escolho? O critério ele é muito simples, tá? Se esse possessivo, que é meu, estiver ao lado de um substantivo, que no caso aqui o substantivo é violão. Se ele estiver ao lado de um substantivo, a gente usa essa primeira coluna aqui. Essa coluna aqui é como se fosse assim, Maiane. Essa primeira coluna, ela foi feita para você colocar ela antes de um substantivo. Então, no caso, em inglês, ficaria assim. E o outro é tipo se fosse para depois do substantivo. Isso. Nessa lógica, my guitar is old. Tá? My guitar is old. Pronto. Aqui, essa é a razão pelo qual, Maiane, eu coloquei my bem aqui. Tá? Porque dá para ver que ele estava próximo. Agora, se eu dissesse assim, ó. A mesma frase, vou só transformar a frase. Esse violão é meu. A gente tem o mesmo caso, a gente tem aqui um possessivo, que é o meu. Usa my. Aí, de novo. Exato, aí você entra no dilema. Usar my ou mine. Aí você olha e observa. Ele está próximo. Isso, ele está próximo do substantivo, ele está coladinho no substantivo ou não? Não. Então você vai colocar. Deixa eu tirar o negrito aqui. Mine. Você vai colocar mine, exatamente. This guitar is mine. Simples assim. Bombasta é fácil. É fácil. É só a gente perceber só esse macetezinho. Certo? Por isso que eu usei mine em vez de my. É simplesmente só isso, tá? Você vai ter que ter em mente. É por isso que era bom. Até aconselho isso aqui para vocês. Façam isso daqui em casa, ó. Essa tabelinha que eu acabei de fazer aqui, é bom você ter ela no seu caderno, tá? Aí você coloca aqui, ó. Você vai botar no Google Sala? Vou sim, mas é bom você deixar ela organizada. Por exemplo, você coloca tipo uma legenda em cima. Antes, vou colocar assim, seguido de subs, que é substantivo. E o outro lado você vai lá e coloca a legenda lá em cima, não seguido de substantivo. Bota só subs, né? Assim. Isso aqui só para você ter organizado no seu caderno as duas tabelinhas. É bom que você tenha as duas lado a lado, para que você possa consultar uma e outra, certo? Então essa é a dica que eu dou para vocês. Copiem isso, tá? E aqui a gente tem, como é super fácil, a gente tem uns exercícios só para a gente praticar mesmo, para vocês verem na prática como é que a gente completa, com a primeira coluna ou a segunda coluna. No caso, a gente pode fazer aqui mesmo, em sala, a gente vai fazendo junto, os exercícios da página seguinte. No caso, a página 55. Mas da 54 tem um aí de baixo. É verdade. Pronto, a gente começa por ela, tá? Então, um pedaço dela tá nessa página e o resto tá na outra. A gente pode começar por ela. A questão 1 diz o seguinte, né? Choose the best answer to complete each sentence. Ou seja, escolha a melhor resposta para completar cada frase. Aí coloquei aqui um exemplo, a gente nem vai precisar, tá? Depois eu vou explicar um pouquinho como é que a gente usa esse of antes. Isso aqui é coisa que a gente vai explicar depois. Mas nesse primeiro caso, a gente tem a seguinte frase. My mother and I have a car. This is... Estão traduzindo. Minha mãe e eu temos um carro. Esse é nosso. Esse nosso, ele vai ser qual? Esse vai ser esse are ou vai ser esse
Ours, com S. O que vocês colocariam? Ours. Exato, com S. Porque dá pra ver que ele não tá colado de nenhum substantivo. Não tem nenhum substantivo perto dele. Então você coloca o ours com S. No caso, a resposta vai ser a letra D. Fácil, né? O que vocês acharam? É básico. Fácil, médio. É o Não básico, é fácil. do básico do básico. Não é fácil, mas também não é difícil. É Pronto, a básico. gente pode... Vamos fazer essa segunda. A 2 dá 1, né? Aí a 3 eu posso deixar para vocês fazerem. A 2 dá 1, né? A 1 dá 2, não. Alternativa 2. Não, é porque tá em Romanos. Então a questão 1 tem Ou então 1 e 2. tem até 3 e 4, professor. Isso, tem até mais, né? Vamos lá. Esse 2 em romano está dizendo o seguinte. This desert is alguma coisa, but you can have it. A intenção é escrever o seguinte. Essa sobremesa é minha, mas você pode tê-la, você pode comê-la, vamos dizer assim. Vamos adaptar a tradução. Essa sobremesa é minha, mas você pode comê-la. E aí? Como é esse minha que eu tô falando? Ó, essa sobremesa é minha, mas você pode comê-la. Mine. Vai ser a letra B, que é mine. Muito bem. Difícil? Não mesmo, né? Então você percebeu, só você observar que onde é que estava o substantivo? O substantivo é sobremesa, que é dessert, tá? E a gente percebe que esse tracinho, né, ele tá distante. Então não poderia ser my. Então my a gente usa coladinho, né, no substantivo. Entendi. Pois vamos fazer o seguinte, já que vocês estão aqui, estão pegando o jeito, essa 3 é para praticar. A função da atividade é só essa mesmo, tá? Essa 3 e essa 4. E aí? A gente devia saber a tradução. E na verdade, dá para fazer mesmo sem saber a tradução, tá? Mas eu vou trazer para vocês. Sem saber a tradução, se você nem o que é o ODH aqui nesse texto. Isso, inclusive, eu dou até uma dica boa para vocês. Se tá no final da frase, nunca que vai ser o adjetivo possessivo. Nunca vai ser mine, your, her. Porque sempre que tá no final da frase, inclusive isso é um macete, vai ser sempre a segunda coluna. Sempre, tá? Não é que é uso exclusivo, é quando tá no final da frase, mas quando você tem um espacinho aberto no final da frase, vai sem erro, vai ser a segunda coluna. Tá certo? Professor. Oi. O que significa H-I-M? H-I-M. Seria him. Isso aqui a gente não estudou ainda, mas him quer dizer isso aqui, ó, quer dizer ele. Como assim quer dizer ele? A gente vai estudar isso num conteúdo chamado objeto, tá bom? Em inglês a gente tem o sujeito e o objeto. E os pronomes que a gente conhece, eles mudam de forma também, tá? Por exemplo, he como sujeito, ele como sujeito é he, mas agora ele como objeto é him. A gente não estudou isso, tá bom? Tá. A gente vai estudar isso mais pra frente. Reparei. Mas vai ser fácil, vocês vão tirar de letra também. Vamos lá, vamos fazer a 3, tá bom? Esse número 3 e esse número 4. Mine, a 3 diz assim, ó. É mine. De quem é esse bagel? É isso mesmo, não tem tradução. Bagel. Professor. About. Que é about mesmo? É bagel. Não sei, mas é bagel e não tem tradução. Deve ser, não sei se é alguma comida, algum objeto, mas não tem tradução, tá bom? É bagel mesmo. Ah, tá. Então a frase é a seguinte: de quem é esse bagel, né? É meu. Esse coisa, bota assim. Esse coisa. Aí você vai dizer o seguinte: é meu. Mine. Isso aí, Maiane. Esse também. No caso, a gente tem... Professor, aqui, professor. Na 4 diz o seguinte: meu avô usa isso para pegar peixes. Isto está... Como é que é? About eu sei que é estava. Eu já vi que é estava, se não me engano, about. Ó, time. Cuidado, tá? A palavra about, ela tem várias traduções, tá certo? Dependendo do contexto, ela muda de tradução. Sabe por que tá difícil aqui, ô Time, pra ti? Porque a gente tem inglês. Vocês também não estudaram isso, tá? Não, a gente não estuda nada que esse livro passa. Mas eu vou ajudando vocês, tá? Esse used que você tá vendo, Time, né? My grandfather
used to, né? Esse used to, detalhe, ele é uma expressão em inglês que significa costumava. Parece usar, mas não é. Costumava, isso. Mas é porque, tipo, ele, pelo escrito, a pessoa tem a noção de pensar que é usa. Isso. A gente tem o verbo usar, que é use mesmo. Mas a gente tem inglês, a gente ainda não aprendeu sobre algumas expressões do inglês, alguns verbos que são expressões. Um deles é esse used to, que quer dizer costumava, tá bom? Então a frase é a seguinte, Taimon. Meu avô costumava nos levar, que esse take tá no sentido de levar, tá? Costumava nos levar para pescar. Esse é o sentido. Mas, Não é professor, usado, Oi. olha, eu sei que eu sei que usa tu é costumava, só que se você pesquisar no Google apareceu usava, por isso que deve ter muitas Isso é um pessoas problema, não confia, confundindo. cara. Então, Não confia demais. é isso que eu tô falando. Tem pessoas que Isso, mas eu quero que vocês saibam, tá bom? Professor, Oi. uma pergunta. O que é my? My. M-E. Só isso. ME, pronto. É aquele mesmo caso, esse me, tá? É a mesma coisa que eu, I. Só que é aquela questão, o I a gente usa quando é sujeito, e o me a gente usa quando é objeto. De novo, conteúdo que vocês não estudaram ainda. Vocês vão estudar no site Mano, não. esse livro, ele quer que a gente seja um gênio do inglês, sendo que a gente não sabe nem o que é A no inglês. Não, mas ele colocou aqui, Maiane, só para fazer mais opções, só para ter mais Só pra opções. fazer tá? raiva mesmo. Entendi. Isso é só para preencher mesmo as opções, tá certo? Mas detalhe, você entendeu, né, Taimon? Porque que a gente vai traduzir como costumava. Professor, outra pergunta. Uma pergunta mirabolante, por causa dessa 4 aqui. Use é o quê? É a mesma coisa que o I, só que como objeto. É a mesma coisa, tá? We e us. Ó, então eu posso colocar aqui. O we é igual a us. Mesma coisa. Se refere a nós, tá? Tanto que a frase diz assim, ó. Meu avô costumava nos levar, ou levar a nós, de uma tradução bem forçada, né? Para pescar. Nós. Isso, eu tô forçando na tradução, mas o certo em português é nos levava, tá? Eu tô só adaptando para você perceber. Quebrou as regras todinha do português agora. Exato. Mas é só para você perceber que esse us, ele vai funcionar como se fosse um we, tá certo? É o mesmo significado. Então vamos lá. Essa é a 4. Professor, o que significa about nessa frase? Que eu já ouvi a expressão it's about time, que significaria já estava na hora. Agora, Nesse caso, o time é outra expressão. Tá? Significa isso aqui, eu vou deixar no chat para ti, ó. Significa que tal? Que tal? Exato. Que tal o... Nossa, esse livro tá quebrando a gente, tá quebrando vocês, né? Mas o time, essa expressão ele tá deixando a gente doido. Significa que tal. Então é como se a frase fosse assim, time. Meu avô costumava me levar para pescar. E você? E o seu, no caso? E o seu? Que tal o seu? Não tem vocês, não? Ou tipo, é você. O seu avô costumava levar vocês no plural. Entendeu? É you. É o you. Que o you ele serve tanto para você como para vocês. Professor, mas ele não tem you aqui, ele só tem your. Pois é. Isso. No caso, ela perguntou que tal o seu? Desculpa, que tal o seu? E o seu? A gente pode traduzir assim também. E o seu? O seu avô. Certo? Meu avô costumava me levar para pescar. E o seu? Essa expressão, pessoal. Exato. Vai ser yours mesmo. Porque esse what about, pessoal, eu vou explicar um pouquinho melhor sobre ele. O significado literal dele é que tal, tá? Mas geralmente a gente usa ele quando a gente quer devolver uma pergunta para alguém. Então, por exemplo, muitas vezes quando alguém pergunta assim, ó, presta atenção. Se alguém chega para você, se alguém chega para você e diz assim, ó, how are you? É muito comum, né? Como você está? Aí você vai dizer o seguinte, I'm good. E você? A gente aprende no colégio de uma forma um pouquinho engessada. A gente aprende a falar and you. Só que em inglês é muito mais fácil você ouvir eles falando what about you do que and you. Porque esse what about ele serve para devolver uma pergunta também. Então quando alguém diz, como tá você? Aí você, bem, what about you? E você? Entendeu? Eu tô devolvendo a pergunta. Então, o what about ele também serve para devolver uma pergunta. E é justamente, ou então devolver uma informação em forma de pergunta.
De todo jeito, vai ser yours, porque tá no final da frase. E a gente não usa... Nenhum outro poderia ser, pelo contexto. Certo? Então vai ser your mesmo. Já respondo, Maine. Loud é alto, tá bom? Alto. Nossa. Geralmente no sentido de volume, tá certo? No sentido de volume, não de altura, tá? Não confunda. Volume para altura a gente fala assim, ó. Height. Bem diferente, O né? professor tá dando aula de tudo agora, viu? Tudo que tem, né? Mas vamos lá, vamos corrigir, tá? Tem aqui. A letra C, tá bom? Essa 4 aí vai ser a letra C. Certo? E aí, pessoal, foi difícil para vocês? Não, Que vocês mais ou acharam? menos. A única coisa que foi difícil foi essa bendita 4. Isso, porque ela teve algumas palavras que vocês não conheciam e muitas expressões Exato. desconhecidas. Mas Pois vamos lá. é. A 2. Tá, vamos fazer a 2. É bom de fazer também porque tem a mesma lógica. É bem facinho, tá? A mesma lógica complicada ou fácil? Só que mais fácil. Diz assim, ó. Put the correspondent pronoun. Aí tem a letra A. I'm riding my bike. Eu estou dirigindo, entre aspas, né, a minha bicicleta. Eu estou pedalando. Traduza como você quiser, tá? Estou pedalando a minha bicicleta. The bike Dirigindo is... a bicicleta. Mine. Eu quero dizer o seguinte. A bicicleta é minha. Mine. Diga mine. The bike is mine. The bike is mine. Muito bem. A letra B diz assim, ó. The rings belongs to Lucy. Ou seja, os anéis pertencem a Lúcia. They are... Hair. Não, hair. Isso, eles são dela. Como é dela nesse caso? Seria hairs, né? No caso, hairs. Hers, tá? A gente pronuncia hers. Coloquei hair. Hers. Mas isso aí, hers, muito bem. Letra C, vamos fazer a C. Hers é dela, né? Isso, exatamente. Tá? A letra C diz assim, ó. There is a book on your desk. Ou seja, há um livro na sua mesa. Is it... Tracinho, né? Caso a gente traduzir assim, ó. Há um livro Uma pergunta. na mesa. Eles são seus? Posso falar uma pergunta? Fazer uma pergunta? Pode sim. Ó, tipo, tem nessa frase aí, tem it, o it do outro possessivo. E eu posso usar o it desse possessivo que a gente viu? Nesse caso, esse it, ele está sendo usado para formular uma pergunta. A pergunta é a seguinte, ó. Pega o contexto, Maiane. Diz assim, ó. Há um livro em cima da mesa. Ele é seu? Estou perguntando do livro. Então esse it, ele está sendo usado como pronome mesmo. Só que não é pergunta, porque está invertido, né? Ele é seu? E por que eu estou usando it? Porque o livro é uma coisa. E para coisas animais, o que é que a gente usa? It. Entendeu, Maiane? Então a pergunta é a seguinte. Ele é seu? Entendi. Exato. Então aqui a gente está usando os pronomes que a gente aprendeu antes. Ele é seu. E esse Então, seu, pessoal? Yours. Ele é seu? Tanto que tem o... Agora que eu percebi, mas ele tem o is it. Nas it que na forma interrogativa do verbo to be, ele Exato. troca. Vocês estudaram, vocês lembram, né? A gente estudou isso, que a gente inverte a posição para formar a pergunta. Tá bom? Uma pergunta. Uma pergunta desse novo possessivo. Por que na primeira tradução do seu, que é depois de mine, é com S e no outro também tem S? Não podia ser só um R? Pera, deixa eu me situar. Você está falando do arquivo que eu estou apresentando, é? Deixa eu voltar aqui para ele. Um pouquinho. Arrumei. Pronto. De qual deles me situa aí, ô Maiane? Do seu. Esse segundo aqui, né? É. Pronto, continue. Agora eu sei onde é que você está falando. O que mais? porquê dele ser nesse pronome que a gente tá vendo, ele ser com S, os dois ser com S e não ser só R. Por que esse pronome ganha um S aqui, né? Que você está querendo perguntar? Isso. Essa é a questão. Essa é a regra, tá bom? Esses pronomes, quando eles estão nesse modo de pronome possessivo, eles ganham S. Todos eles. É tanto tu perceber, ó. No adjetivo possessivo é our. Ficou ours com S. E esse S aqui, Maine, ele não está indicando plural. Isso é o que é importante que eu quero que vocês percebam. Esse S, ele não está aqui para indicar que está no plural. Ele é simplesmente para diferenciar essa tabela dos pronomes possessivos dos adjetivos possessivos. Exato. Então esse S, ele não está agregando em nada de significado. É tanto que a tradução é a mesma.
tá? Então não confunda. Eu sei que a gente está habituado a ver o S e associar plural. Não nesse caso, tá bom? Então esse S é só para enfeitar mesmo. Só para diferenciar. Só para deixar bonitinho. Isso. Só para enfeitar, basicamente. E para diferenciar mesmo, tá? Deixa eu voltar aqui para a nossa tela. Aqui falta 1 minuto, Gabriel. 1 minuto. Certo? 1 minuto. 1 minuto. O professor vai continuar ou não? A gente tem as que sobrarem, a gente faz em casa. Até porque vocês já estão pegando. Sobrou a D, amanhã. a E, a 3. Professor, a gente vai ter que fazer em casa. hoje, A gente vai ter que fazer a 2 e a 3 em casa. Pronto, eu vou explicar. Vamos fazer o seguinte. Eu vou explicar, tá? Falta 1 minuto, dá tempo, tá bom? Eu vou explicar. Aí para vocês fazerem em casa, tá bom? A 2 não precisa muito explicar porque a gente já estava fazendo. Então tá fácil. A 3 diz o seguinte. O microfone caiu. Pronto, vamos lá. A 3 diz o seguinte. Escolha alguns colegas e as coisas deles e pratique os possessivos em classe. Então, você vai escolher alguns objetos e você vai ficar dizendo tal objeto é dele, tal objeto é dela, ou tal objeto é nosso, tal objeto é deles. Você pode seguir o exemplo, né? A pencil from a girl. Isso. A caneta é da garota. Aí você vai escrever this pencil is hers. Essa caneta é dela. Certo? Essa é a lógica. Você vai fazer isso com os colegas da sua sala. Professor, uma pergunta. A gente vai ter que fazer esse plus? Não, a gente vai fazer na próxima aula, porque tem que explicar, tá bom? É um outro conteúdo. Tá? Nesse possessivo aqui não existe ele, né? Só existe dele, não existe ele. Isso, é justamente. Esse his é dele, tá bom? Tá bom. Pessoal, Acabou. Agora sim acabou. Pessoal, tchau, tá bom? Tchau. Até a próxima aula. Sim. Até a próxima. Professor. Vai, Até a Bibi. próxima. Vá com Deus e tenha um bom... Professor, Boa tarde. professor, uma saudação pro final. A professora já foi embora. Tchau, povo. Até se ele aponta.